Então, pessoal, bom dia. Estamos aqui, para apresentar os projetos interdisciplinares para vocês, Eu sou o professor Kleber, sou professor de Física, e a gente vai se apresentar aqui antes de falar um pouquinho do projeto. Sou a professora Suziane, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura. Bom dia, colegas, alunos. Eu sou professora de área de artes. Eu sou professora Margarete, professora de Sociologia. Bom dia, pessoal. Meu nome é Suelen, sou professora de Química. Bom dia, pessoal. Eu sou Joselene, professora de Biologia. Os projetos interdisciplinares, por que a gente está gravando esse vídeo? E a professora Margarete, então, vai falar um pouquinho para a gente do que é esse tal projeto interdisciplinar. O projeto interdisciplinar é uma proposta para substituir a atividade da Feira de Ciências, que já foi desenvolvida pela nossa escola e que teve a sua última edição realizada em 2019. A Feira de Ciências, em suas últimas edições, buscou contemplar todas as disciplinas e envolver todas as turmas a partir do desenvolvimento de um projeto e uma apresentação. Em vista do contexto pandêmico, a atividade foi substituída no ano letivo de 2020 e 2021. Para esse ano, o corpo docente organizou uma atividade pedagógica adaptada para contemplar essa importante proposta da nossa escola. Então, agora a professora Yara vai falar um pouquinho sobre o que vocês vão fazer, então, nessa atividade do projeto interdisciplinar. Que etapas, Quais são os momentos que a gente vai ter aí nesse desafio de pensar um projeto interdisciplinar, Ok. Assim, para os projetos disciplinares, vocês devem elaborar o conteúdo para um post no Instagram, em formato carrossel ou vídeo. Trata-se de um material de divulgação informativo sobre alguns assuntos a partir do tema, a ser desenvolvido com o auxílio de professores e professoras. Para isso, a atividade foi organizada em algumas etapas. Etapa 1, formação do grupo, de 1 a 4 alunos integrantes, a realização da pesquisa sobre os subtítulos escolhidos, atividades a serem entregues, um roteiro de pesquisa respondido pelos alunos. Etapa 2, produção do projeto de pesquisa e adaptação. Atividade, projeto de pesquisa, produção textual e pôster ou vídeo. Etapa 3, revisão e recuperação. Etapas, a professora Joselene vai falar um pouquinho, então, dos temas e os subtemas que vão ser desenvolvidos aí nessas etapas, Temos perspectivas para o futuro. Em pleno contexto de pandemia, no qual temos que nos reinventar a cada fase diária constante, por superação de desafios relacionados à nossa saúde, aos nossos desejos e sonhos, trazemos como tema desta atividade perspectivas para o futuro, para refletirmos sobre os novos tempos. Os subtemas são algumas sugestões para incentivar e ajudar na escolha dos assuntos que vocês pretendem trabalhar dentro do tema proposto, ajudando na articulação entre as disciplinas. Antes de definir o foco ou recorte do seu projeto interdisciplinar, converse com as professoras ou professores para obter orientações e definir os caminhos para o seu trabalho. Então, citamos alguns exemplos que vocês podem estar escolhendo, como energia sustentável. O que precisamos saber? Preservação do meio ambiente, o mundo de hoje e de amanhã. Participação política da comunidade, papel das associações de moradores, coletivos e ativistas sociais. Desenvolvimento tecnológico, alimentação, cuidado de si e do mundo. Literaturas indígena, afro-brasileira e ou quilombola. Autoras e autores da atualidade. Diversidade, formas de pensar, se expressar e viver no mundo. Esses são alguns dos subtemas. Então, a partir desses subtemas, como é que a gente vai, então, relacionar
esses subtemas às disciplinas. Então, lembrando, né, se é interdisciplinar, é porque tem várias disciplinas aí que vão se envolver nesse trabalho que vocês vão fazer aí no projeto, né? E aí, então, como que essas disciplinas, elas se organizam? A ideia é que vocês escolham, né, um subtema e, a partir desse subtema, vocês passem a conversar com 2 professores de áreas diferentes. Quais são as áreas que a gente tem, né? Então, a gente tem a área de linguagens, que vai envolver, então, as disciplinas de língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, arte ou educação física. Então, vocês podem conversar com um desses professores, caso o subtema de vocês tenha relação. A outra área é matemática, daí também conversar com os professores de matemática para ajudar nessa organização da pesquisa, do projeto de vocês. A outra área é ciências da natureza, e aí vai envolver as disciplinas de física, química e biologia. E depois as ciências humanas, uma outra área que vai contar com as disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia. Então, é importante que, a partir dessa escolha do tema e durante a produção dessa pesquisa, vocês conversem com os professores para que eles ajudem, né, para que eles orientem, indiquem materiais, e essa interação com os professores pode ser por meio online, ou também a gente pode ver momentos para que vocês possam conversar com esses professores, né, em momentos na escola, enfim. Então, essa é a relação com as disciplinas. Então, agora o professor Kleber vai falar um pouco sobre a etapa de avaliação e entrega das atividades. Então, pessoal, daí, claro, né, para a gente entregar nessas atividades que vocês vão estar produzindo, né, a gente organizou isso em 2 roteiros, né, roteiro de pesquisa e roteiro de elaboração do post, né. Então, vocês vão ter que entregar, né, esses roteiros, esses materiais produzidos por vocês de 2 maneiras, né, ou online, né, e daí a gente vai disponibilizar os formulários online para vocês preencherem com as informações, né, da pesquisa de vocês, do conteúdo que vocês produzirem, ou pela versão impressa para quem está pegando, né, as atividades na escola, e também vocês vão receber, né, o material impresso, vão poder preencher e fazer essa devolutiva para a gente, né. Durante determinados períodos, né, que vão estar previstos no cronograma, vocês vão poder conversar com os professores e também entregar essas atividades quando vocês, né, finalizarem ela, né, conforme esse cronograma. E caso, né, algum estudante que não tenha acesso à internet, né, mas queira entregar pelo conteúdo de forma online, né, vocês também podem combinar junto com a direção, né, um momento para ir na escola, utilizar os computadores da escola para fazer essa entrega, que inclusive ajudaria bastante, né, no nosso momento de avaliação, né, para os professores. E é isso, assim, né, e daí os critérios de avaliação, né, também é importante comentar, vai ser divulgado para vocês, né, vocês vão estar recebendo essas informações em breve, quais são os critérios para cada uma desses materiais que vocês vão elaborar, né, o que os professores vão estar avaliando. Daí vocês vão ver, né, que tem algumas coisas lá como se vocês entregaram todas as informações, se vocês responderam algumas perguntas, né, que eram essenciais para o trabalho. Então, a gente vai estar avaliando dessa forma. Essa avaliação vai ser feita por pelo menos 2 professores, né, então, cada trabalho vai ser entregue para 2 professores avaliarem, devolutiva, e depois a gente vai ter uma outra etapa, que é a de recuperação, que a Suelen vai comentar agora em seguida. Então, vamos lá. Depois de tantas informações, a gente precisa saber quais são as datas, né? O prazo que a gente tem para fazer todo esse processo e essa releitura. Então, a primeira etapa, que é o roteiro de pesquisa, a gente vai ter até dia 24/9, com a entrega marcada para dia 27/9. Tá? Então, vocês vão receber esse formulário ou impresso ou via Google para preencher, de acordo com a equipe de vocês. Depois disso, né, esses 2 professores, eles vão ler, vão avaliar e vão dar um parecer sobre a pesquisa de vocês, tendo um prazo do dia 27/9 a 1/10. A partir do dia 8/10, a gente faz essa devolutiva para vocês do roteiro. A segunda etapa, então, que vai ser a produção e elaboração do post, ele vai ser do dia 11/10 a 25/10, tendo, então, essa entrega para o dia 25. Em seguida, novamente, os 2 professores vão fazer a avaliação, vão dar o parecer, tendo até dia 3/11, com o resultado divulgado em 6/11,
E a terceira etapa, então, ela vai ser a revisão final dos projetos interdisciplinar e a possível recuperação, ou seja, vocês vão entregar tanto o roteiro quanto o post, e em cima dessa avaliação inicial, nós teremos a recuperação também inclusa. Então, digamos que, por exemplo, na primeira atividade vocês tiraram 6. Depois dessa revisão, a gente vai orientar. Faltou, por exemplo, referências. Você pode colocar, por exemplo, um gráfico para trazer mais informações, né, para deixar um pouco mais visual o seu post. Então, dentro dessa avaliação, vocês vão novamente receber no dia 17/11 para ter essa organização final e devolutiva com as notas finais até dia 26/11. É isso então, pessoal. Acho que a ideia é a gente poder pensar sobre o nosso contexto, sobre temas que são atuais e que dialogam aí com as disciplinas, né, com todas as disciplinas que vocês têm aí ao longo do ensino médio. Então, a proposta é convidá-las a gente pensar, discutir, debater e ter esse eixo da questão das perspectivas para o nosso futuro, né? O que a gente espera desse nosso futuro e que conhecimentos são importantes que a gente carregue, que a gente traga para essa nossa vida em sociedade, né?